O Agricultura BR destaca agora a produção de soja e milho no sul do Brasil. Olha só, a expectativa para a temporada 2016-2017 é de uma temporada recorde com 62 milhões 390 mil toneladas produzidas de soja e milho nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um outro destaque importante é que apenas na produção de primeira safra, os dados ficam acima de 55 milhões e 130 mil toneladas de grãos. Esses grãos, soja e milho, falando só da primeira safra. O grande destaque na produção de soja fica por conta do estado do Paraná e o Rio Grande do Sul também. Paraná chama atenção porque reduziu a área, mas consegue manter o mesmo nível de produção dos últimos anos. Mais do que isso, para muitos técnicos, o Paraná pode surpreender e até trazer resultados mais fortes. Vamos ver então como é que está a produção, começando pela soja no sul do Brasil. Observe aqui que o estado do Paraná tem a previsão de produzir 18 milhões 240 mil toneladas de soja. Rio Grande do Sul, na temporada, deve chegar a 16 milhões 370 mil toneladas da oleaginosa. Santa Catarina deve alcançar 2 milhões e 200 mil toneladas de soja, também produzindo um pouco de soja Santa Catarina. O total no sul do Brasil deve ser de 36 milhões 810 mil toneladas em relação apenas à produção de soja nesses estados. Essa é a situação que se tem para a produção da soja, de acordo com os dados da Conab. Aí, considerando a produção do complexo soja, excluindo a produção do grão, nós vamos ter uma nova situação. A produção de farelo de soja e também de óleo de soja supera a marca de 35 milhões de toneladas nesses estados, nos 3 estados que compõem a região sul do país. Então, vamos ver o complexo soja no sul, desconsiderando a produção de grãos. Então, observe aqui que nós fizemos uma relação, produção do complexo soja de óleo e farelo, alcançando 35 milhões 160 mil toneladas. Consumo de farelo e óleo chegando a 16 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com os dados da Conab, aí mostrando um pouco do que acontece no sul do país, que tem uma grande produção de soja, os 3 estados juntos produzindo mais de 36 milhões de toneladas de grão de soja e produção de óleo e farelo na casa de 35 milhões de toneladas. O sul do Brasil tem uma característica muito própria em relação à produção do milho. Nos 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o milho é produzido apenas em primeira safra, tendo condições climáticas apenas no Paraná para ter uma produção em segunda safra. Vamos ver agora como é que essa produção de milho vai acontecer, que essa produção de milho, assim como a soja, está nos campos agora. Primeira safra está no campo. Vamos saber agora como é que fica então a produção nesse primeiro momento para o milho no sul do Brasil. Observe aqui os dados. Estado do Paraná deve produzir 4 milhões 390 mil toneladas de milho em primeira safra. Rio Grande do Sul, 5 milhões 870 mil toneladas de milho. Santa Catarina, 3 milhões 160 mil toneladas. E o total do sul do país chega a 13 milhões 420 mil toneladas em primeira safra. Então, 13 milhões 420 mil toneladas em primeira safra é a expectativa de produção de milho no sul do Brasil. Como eu havia dito, só o estado do Paraná tem condições climáticas para fazer cultivo de milho em segunda safra. Vamos ver como é que deve ser a segunda safra paranaense, comparando a safra passada. A safra passada teve uma produção de 11 milhões 190 mil toneladas, deve subir cerca de 300 mil toneladas para 12 milhões 160 mil toneladas, de acordo com as expectativas da estatal brasileira, da Conab. Por isso, produção de milho e soja no sul do Brasil deve totalizar 62 milhões 390 mil toneladas, somando primeira e segunda safra. Os 12 milhões de toneladas de milho que o Paraná tem em segunda safra vai chegar a esse número. A primeira safra, que é essa que está no campo agora, ela deve somar 55 milhões 135 mil toneladas de soja e milho.
No sul do Brasil, a passagem de uma frente fria nos últimos dias trouxe muita chuva para algumas cidades e declínio da temperatura. A gente vai saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia quais são as condições climáticas para os próximos dias na região, se vai continuar chovendo e se vai ter muito frio e se isso pode afetar a agricultura. Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A frente fria chegou à região sul do Brasil durante a quinta-feira, trouxe chuva forte principalmente para o Rio Grande do Sul, mas agora esse sistema já avança em direção ao sudeste, mas ainda deve trazer chuva forte para algumas áreas pontuais do Paraná. Novas áreas de instabilidade ainda devem ganhar força no final de semana e por isso a chuva será um pouco mais contínua e com volumes mais significativos entre o leste e norte paranaense. Inclusive nestas áreas a chuva pode atrapalhar atividades do campo, como a finalização da colheita da soja e também do plantio do milho segunda safra. Enquanto isso, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva diminui de intensidade e uma massa de ar seco e frio ganha força. Essa massa de ar mais frio já deixou as temperaturas mais baixas nesta sexta-feira e deve intensificar as mínimas, principalmente na próxima madrugada e também na madrugada do domingo. Nas regiões serranas, a temperatura mínima fica abaixo dos 10 graus e do interior gaúcho até o sul paranaense teremos mínimas variando de 11 a 13 graus. Essas temperaturas baixas podem afetar algumas lavouras de arroz que foram plantadas tardiamente no Rio Grande do Sul, porque o arroz é uma cultura muito sensível ao frio. Agora, no próximo período, as temperaturas voltam a subir um pouco mais e teremos novamente retorno das chuvas para o interior da região sul. Do dia 22 até o dia 26, agora do mês de março, não são esperados volumes expressivos de água a ponto de trazer transtornos para as lavouras e também atrapalhar as atividades no campo. O volume de água mais alto deve ser registrado apenas no oeste paranaense, onde deve chover em torno de 30 milímetros, mas não é uma chuva a ponto de trazer danos para a agricultura. E no terceiro período, a chuva se intensifica um pouco aqui no noroeste e norte gaúcho, mas também não vem com volumes expressivos. Nesses próximos 15 dias, então, as atividades no campo devem avançar melhor, especialmente colheita da soja no Rio Grande do Sul, que está um pouco mais atrasada, e também a colheita do arroz no interior da região sul.